Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. A Beth tem uma loja de roupas que está cada vez maior. Por isso, a Beth precisa que algumas coisas fiquem cada vez mais simples. É vero. Na pizzaria do Nelson, cada minuto vale muito. Saindo mais uma entrega. Tudo que o Nelson precisa é de mais agilidade no seu negócio. É zero. Os clientes encontram tudo que precisam no mercado do Giovanni. Mas o Giovanni ainda não tinha encontrado tudo que ele precisava em um lugar só. É vero. E foi para pessoas como a Beth, o Nelson e o Giovanni que chegou a Vero, a máquina que aceita os cartões de crédito e débito Visa e Mastercard. E a única que aceita o Banricompras e seus 4 milhões de clientes. Vero já está presente em mais de 140 mil estabelecimentos e oferece uma solução simples, ágil e segura. Vero, os principais cartões numa só máquina. Seja Vero! Panvel, você sempre bem. Olá! Está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana, pela NET Cidade Canal 20. Cumprimentar nossos telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, os mais recentes agora, Estância Velha. NET chegou semana passada, a Estância Velha, e Capão da Canoa. Vocês nos prestigiam com a sua audiência. Eu sou Alexandre Appel e no Jornal do Consumidor desta semana, que é um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente, e Ipiranga, quilômetros de vantagem em Ipiranga. Troque suas milhas por passagens aéreas. Você vai conferir. Preço dos imóveis usados em Porto Alegre permanecem estáveis? Estão em baixa, como alguns estão dizendo? Vamos conferir a opinião do presidente do Secov RS, Moacir Schuxter. Com a Copa do Mundo no Brasil se aproximando, muitas pessoas estão pensando em disponibilizar seus imóveis para locação por temporada. Tanto locadores como locatários temporários devem tomar alguns cuidados para evitar problemas aí mais adiante. Já estamos em ritmo de Copa do Mundo. Você vai conferir entrevistas que realizamos no 8º Fórum do Instituto Unimed RS, que aconteceu na semana passada no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, e que discutiu o tema futebol e sociedade. O Jornal do Consumidor desta semana está entrando no ar. Na semana passada, algumas notícias sugeriam que o preço dos imóveis usados em Porto Alegre estariam em baixa. Fomos conferir o assunto com o presidente do Secov RS, Moacir Schuxter, que nos recebeu para uma entrevista exclusiva. Confira. Estamos no Secov RS, Sindicato da Habitação, conversar com o presidente Moacir Schuxter a respeito do mercado imobiliário. Nos últimos dias tem se falado que o preço dos imóveis usados em Porto Alegre tem caído em relação a outros estados, outras capitais. Isso procede, presidente? Olha, pelas nossas pesquisas não procede não. Porque o que temos visto é o seguinte, pela média dos preços dos imóveis usados, que nós acompanhamos mês a mês, mostra que, de fato, o aumento de preços realmente perdeu velocidade. Mas posso assegurar, por exemplo, de que, considerando os últimos 12 meses, o aumento ainda ocorreu aumento no preço do imóvel usado
numa base de 60% acima da inflação. Então, nós temos assim que a inflação deu, sei, ao redor de 6%, o nosso cálculo deu mais ou menos 11%, 11,3%. De modo que a gente não, digamos, se alguém está esperando para comprar imóvel porque ele vai baixar, eu recomendaria de que refletisse bem sobre o assunto, porque, em realidade, nós sabemos que um imóvel não é igual ao outro. E se gostou de um imóvel, tem todo o direito de pechinchar à vontade, mas não perca a oportunidade. Isso, digamos, é uma máxima, porque não há imóvel um igual ao outro. Agora, evidentemente, se as características desejadas são muito corriqueiras, claro, não compra um, compra outro e acabou, né? Mas de modo que, pelo menos por enquanto, não vejo queda de preço. E acho muito difícil que esse preço se reduza. E eu queria dizer para vocês também o seguinte, que a gente está vendo também pela quantidade de negócios que são fechados na capital mensalmente, de que não houve queda no movimento de vendas também. Então, o que deve estar acontecendo no mercado, que a gente não tem algo assim muito palpável para poder dizer que é exatamente isso, mas o que deve estar acontecendo é que os negócios hoje são mais negociados, ou seja, existe mais uma pechincha, existe mais um cuidado nesse sentido, de que o preço seja realmente o melhor possível, mas no que concerne aos imóveis usados, e segundo as nossas pesquisas, não está acontecendo isso ainda. Agora, realmente, não dá para considerar os últimos 5 anos, onde o preço praticamente triplicou. Isso é verdade. Inclusive mostrando que o imóvel é muito bom investimento, porque tem aqueles períodos de vacas magras e depois tem a recuperação. O imóvel, muito raramente, vai perder valor. Inclusive no imóvel usado, no imóvel novo, está se vendo que os lançamentos, eles continuam andando, e aqui na capital está acontecendo um fenômeno curioso. Por quê? Embora as vendas estejam um pouco menores do que o ritmo de venda talvez esteja um pouco menor, mas acontece que a capital está com menos lançamentos do que no passado. Por quê? Porque há uma grande dificuldade em aprovar projetos hoje na cidade. Então, quem quer comprar, por exemplo, um imóvel novo, não vai, pelo menos nos próximos 12 meses, 24 meses, provavelmente não vai encontrar tanta variedade quanto encontrava anteriormente. De modo que eu vejo o mercado imobiliário, especialmente aqui da capital, mas o retrato, o rebate para o interior também, como pujante e muito saudável. De modo que quem tem imóvel está muito feliz e lhe cumprimento por ter o imóvel, e quem quer comprar, que aproveite a oportunidade, que é um momento adequado para comprar. Muito obrigado, presidente. Uma satisfação. Direto aqui do Secov para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Com a Copa do Mundo se aproximando, tá aí, estamos a poucos dias da Copa do Mundo. Muitas pessoas estão pensando em disponibilizar seus imóveis para locação por temporada. Tanto locadores como locatários temporários devem tomar alguns cuidados para evitar problemas mais tarde. Veja agora orientações do vice-presidente de locações do Secov RS, o Leandro Hilbig, que nos recebeu no Secov na tarde de hoje. Pode rodar a entrevista. Estamos no Secov, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, para conversar com o Dr. Leandro Hilbig, ele que é vice-presidente de locações do Secov. O assunto Copa do Mundo é o assunto do nosso programa dessa semana. Quero saudar os nossos telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Capão da Canoa, que nos honram com sua audiência. Copa do Mundo, locação de imóveis por temporada. Tem site já sendo criado, ou já criado, para oferecer imóveis por temporada no período de Copa. No Rio de Janeiro, isso está virado numa loucura. Quais são os cuidados
que quem está locando, o proprietário do imóvel, deve ter, doutor Leandro? E quais são os cuidados que quem vai locar, se é um estrangeiro, normalmente vai pagar talvez na frente, em dólar, não sei como é que funciona isso, mas os cuidados que outras pessoas brasileiras de outros estados, que querem vir para cá, querem ir para outro estado, nós também estamos falando no nosso programa pela internet para o Brasil inteiro, doutor Leandro. Qual é a dica nesse sentido? Uma satisfação estar falando contigo. Eu acho que esse momento é um momento peculiar em termos de imóvel e locação de temporada, especialmente em Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente não tem muitos eventos turísticos e por isso que as imobiliárias, em princípio, acabam se desinteressando um pouco pelo aluguel de temporada. Mas algumas dicas são importantes para o proprietário que quer colocar o seu imóvel para alocar nesse mercado. Porque tem muitas pessoas do exterior, aqui do Mercosul, que estão buscando esse tipo de imóvel para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Principalmente argentinos. Hoje de manhã recebi um e-mail de uma associação de defesa do consumidor de Buenos Aires, nos perguntando uma dica sobre aluguel, que tem famílias argentinas que estão pensando em ficar em imóveis alugados, onde possam fazer sua própria comida e tudo. Bom, aí também tem que ter cuidado com a conservação da casa, né? É verdade, é verdade. E mais dicas para o proprietário colocar o seu imóvel para alocar, para que essas pessoas possam, então, buscar e se satisfazer em termos de residir esses dias aqui em Porto Alegre e poder, então, usufruir da cidade, do estádio, dos jogos. E, então, dicas importantes são as seguintes: achar um site bom para colocar o anúncio do seu imóvel. Além disso, nesse anúncio, colocar palavras que chamem a atenção. Por exemplo, Copa 2014, FIFA. É importante que o proprietário, quando faça essa apresentação do seu imóvel na internet, coloque palavras que sejam de fácil localização para quem está pesquisando nessa internet. Pelo Google. Pelo Google, pelo site de maneira geral. Outro importante assunto a ser discutido e pensado pelo proprietário é com relação ao preço. Não adianta esses imóveis, os imóveis parecidos com o que tu quer colocar na oferta, estarem por um preço e tu querer o dobro daquele preço. Não vais conseguir colocar o teu imóvel nunca para locação. Então é importante que se pesquise nos próprios sites a região do imóvel, quais as características do imóvel e se consiga uma ideia de preço que está sendo cobrado por aquele tipo de imóvel. E aí pensar no seu imóvel que está sendo colocado para oferta, também num preço competitivo. Né? Então isso é muito importante. Fotos. Fotos dizem tudo. Né? Uma foto vale por 1000 palavras. Então, colocar muitas fotos de cada cômodo, colocar fotos de qualidade, bem iluminadas, da frente da casa, se tiver uma churrasqueira, se tiver uma jacuzzi, se tiver uma piscina, colocar muitas fotos. Porque assim as pessoas que estão procurando conseguem ter uma ideia do que elas estão locando mesmo à distância. E isso é muito importante. Eu digo que fotos, elas dão uma ideia completa do imóvel. Outra dica importante é com relação ao site. Além de colocar uma descrição muito boa do imóvel e pontos de referência e maneiras como se pegar o ônibus para o estádio, que ônibus vem do aeroporto, quais as condições de táxi, a gente também tem que colocar, se for possível, algumas coisas em inglês ou em espanhol, porque essas línguas são as línguas faladas pelos estrangeiros, em sua grande maioria. E facilita muito quando se busca na internet uma descrição de um imóvel na sua própria língua materna, que muitas vezes não é o português. Então, colocar informações em outras línguas também é uma coisa muito importante. E por fim, para efeitos da oferta do imóvel, é importante que o proprietário esteja disponível. E o que significa estar disponível? Significa que ao receber algum e-mail de algum pretendente, que esse e-mail seja logo respondido. Que o proprietário tenha um telefone que possa estar à disposição e que, se houver alguma chamada, ele esteja pronto para responder a chamada. Porque isso faz com que o inquilino, o futuro inquilino, ele tenha mais confiança na relação. E isso, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença quando
da locação de um imóvel de temporada. Um segundo aspecto é a parte legal. Então, a minha recomendação para a pessoa que queira colocar o seu imóvel à disposição, que queira alocar o seu imóvel em temporada, é fazer um contrato por escrito. Porque um contrato por escrito está assinado, as coisas estão definidas, estão claras e tem a assinatura de ambos, o contratante e o contratado. E o que colocar nesse contrato? Basicamente, por ser um contrato de temporada, colocar a data de início e a data do fim do contrato. Ou seja, quando o inquilino vai entrar e quando o inquilino vai sair. Além disso, o preço. Por ser um contrato de temporada, o preço pode ser cobrado antecipadamente. Era o que eu ia lhe perguntar. Pode cobrar na frente? Pode cobrar. E normalmente como é que se cobra? 50% na reserva e os outros 50% quando o inquilino chegou para ocupar o imóvel. Perfeito. O risco de não receber, zero. Zero. Além disso, o que nós podemos fazer, e que eu recomendo, é uma garantia. Porque, afinal de contas, nós vamos estar entregando um imóvel com móveis e utensílios. Isso. Né? E esses móveis e utensílios, pode haver algum dano. E esse dano tem que ser ressarcido. Então, é bom que se faça uma garantia nesse contrato. E essa garantia, normalmente, para imóvel de temporada, é em forma de caução. Ela pode ser um seguro-fiança, mas é muito complicado, ainda mais para estrangeiro. Então, a caução, que é a entrega de um valor para o proprietário no início da locação, valor esse que, se não houver dano algum no imóvel, é restituído quando da saída do inquilino do imóvel. Né? Então, essa é a maneira mais fácil de fazer. Nós temos que cuidar para que a caução não seja muito alta, afugentando o interessado, nem muito baixa, que não vá fazer frente a algum dano que possa vir a ocorrer. E aí tu pode me perguntar assim, mas como definir ou descobrir que danos podem ocorrer? E aí também nesse contrato, como talvez um segundo documento, é importante que se faça uma vistoria. E o que é a vistoria? Nada mais é do que uma relação, um checklist de como é que está a situação do imóvel, de como é que está a situação de cada móvel, de cada utensílio, descrevendo cada um deles e a situação em que se encontra. Esse documento é feito quando da entrada do pretendente do imóvel e na saída vai se pegar esse documento, se revisar todo o imóvel e vai se ver se as condições em que o imóvel se encontrava na entrada são as mesmas que ele se encontra na saída. Se não forem, aí a caução serve para resgatar algum problema que houve. E se forem, simplesmente se devolve a caução e está encerrada a locação. Então, parece simples e realmente é. Se a gente seguir esses passos, eu tenho a mais absoluta certeza que a locação de temporada para a Copa do Mundo 2014 em Porto Alegre vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvida disso. Você ficou com alguma dúvida ainda? Manda um e-mail para mim. Meu e-mail está na tela. apel@consumidorrs.com.br. Se eu não souber responder, encaminho para o doutor Leandro, que responde diretamente para você. Nós podemos combinar assim? Está combinado assim. Estamos combinados. Muito bem. Um abraço carinhoso, prazer em vê-lo. Igualmente, da mesma forma, Apel. Foi uma satisfação. Muito obrigado mais uma vez, Leandro Hilbig, por ter nos recebido. Você tem ainda dúvidas? É o e-mail que nós pedimos para a Vanessa colocar na tela. Está colocando de novo, apel@consumidorrs.com.br. Aliás, durante a Copa nós vamos continuar com os nossos programas normais. Você que nos assiste, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha, Capão da Canoa, vai continuar nos acompanhando. Sempre nós vamos tentar trazer alguma novidade da Copa do Mundo para os nossos programas. Lembrando também que os nossos programas, entram na internet, no portal do consumidor, no mesmo dia e hora que vão ao ar, ficando lá. Você perdeu o programa, pode assistir na internet, abre a tela inteira, fica uma imagem maravilhosa. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Na volta você confere entrevistas que realizamos durante o 8º Fórum do Instituto Unimed Res, que abordou o tema futebol e sociedade. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos voltando.
Há mais de 60 anos, a Manlec é especialista em oferecer todo tipo de móveis para a sua casa, inclusive na linha de móveis planejados. Afinal, todos os ambientes do seu lar podem ser projetados para que a sua família ganhe mais em espaço e conforto. Além de oferecer as melhores condições de pagamento, na Manlec você pode ficar tranquilo, porque a entrega é garantida. Agende uma visita sem compromisso e aproveite. Você pode fazer em até 24 vezes no carnê, em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou no Construcard. Venha negociar com a gente. Pois não? Completa, por favor. Eu paguei pelo web. Lá tem desconto, né? Eu vou querer trocar o óleo também. Claro, no Jet Oil. Só que tem que ser Ipiranga, viu? O lubrificante do coração da moto. Perfeitamente. Vou colocar crédito no celular, eu já volto. Muito bom, garoto. Aprendeu direitinho, hein? Acho que agora a gente já pode tirar essas rodinhas aí. Sério? Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Panvel, você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo Lava-Louça. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias. Você sempre bem. Dica do Jornal do Consumidor. É o Plano Odontológico Dia Dental. A Porto Alegre Clínicas, uma das mais conceituadas operadoras de saúde suplementar do Rio Grande do Sul e do país, lançou seu mais novo plano de saúde, o Dia Dental. Esse plano proporciona aos associados da operadora a livre escolha de profissionais odontológicos nas mais diversas especialidades e a preços módicos. O plano Dia Dental conta também com uma ampla rede credenciada, urgência 24 horas e sem limite de utilização. Está na tela o endereço do site do Dia Dental e o telefone. É a dica do Jornal do Consumidor. O Instituto Unimed RS realizou na semana passada um excepcional evento no Teatro Bourbon Country. Estivemos nós lá, transmitimos ao vivo pelo Portal do Consumidor. Ontem ainda estava olhando, sexta-feira, 16 de maio, page view na página do Consumidor RS no dia do Fórum Político. 146 mil acessos nós tivemos. Espetacular. O tema do evento foi Futebol e Sociedade. Você vai conferir agora entrevistas que realizamos durante o evento, primeiro com os presidentes das Unimeds, das singulares, e depois com autoridades a respeito do evento e do tema abordado. Pode rodar a matéria. Dr. Márcio Pisato, presidente da Unimed Porto Alegre, presente no 8º Fórum Unimed, do Instituto Unimed RS. Futebol e sociedade. Véspera de Copa do Mundo, tudo a ver, não é, doutor Márcio? Exatamente, o tema está sendo bastante propício pelo momento que estamos vivendo. Copa do Mundo, sociedade questionando a Copa no país, alguns a favor, outros contra, como é numa democracia. Esperamos que não tenha atos de vandalismo. Civilizadamente, cada um pode exprimir à vontade a sua opinião. Eu não tenho dúvida disso. O governador Rigoto disse uma coisa que nos tocou a todos nós. Faltou informação do governo federal. Os valores aplicados nas reformas dos estados, nas construções, foram financiamentos do BNDES às construtoras que vão pagar isso, vão devolver com juros. Na realidade, criou-se uma animosidade contra a Copa, havendo, acho que, uma confusão entre política,
e futebol. E mais, o governador Rigoto nos provou que nos anos que o Brasil ganhou a Copa, o resultado da eleição não teve nenhuma influência na presidência da República. Tem que separar isso, né, doutor Márcio? Eu também acho que a política tem que estar separada, a política eleitoral tem que estar separada totalmente do resultado de dentro de campo. Agora, o que a gente vê na rua é ainda, a menos de 30 dias da Copa, são obras inacabadas em todo o país, infraestrutura ainda por fazer, muitas coisas ainda não contratadas pelos gestores FIFA, governo federal. É verdade. Impossível não lhe perguntar. Nós divulgamos no portal do Consumidor RS, transmitindo ao vivo esse evento maravilhoso para o mundo inteiro, no Consumidor RS. Nós divulgamos o balanço da Unimed, que teve bons resultados, o balanço do ano passado, né, doutor Márcio? A Unimed Porto Alegre fala, sim, nós tivemos um belo resultado e esse ano, novamente, a gente está tendo um resultado bom. A nossa cooperativa tem um grupo espetacular de gestão, sempre cortando custos, mas dando um excepcional atendimento ao nosso beneficiário, que é a razão do nosso trabalho. Em relação à Copa do Mundo, aos serviços da Unimed, tudo funcionando? A Unimed talvez não preste serviços de ambulância para a Copa do Mundo, infelizmente. A Unimed do Brasil rompeu com o COL e nós da Unimed Porto Alegre, há menos de 30 dias da Copa, eles estão ainda conversando conosco, nem questão de valores, ainda contratualmente não estamos acertados. Mas o senhor está me dando essa informação em primeira mão para o nosso telespectador. A Unimed Brasil rompeu com o COL? Rompeu com o COL dia 7 de maio passado. Agora? Agora. Mas aí o senhor teve uma péssima notícia. Como é que vai ser agora? Nós localmente fomos procurados. A gente há mais de 2 anos já negocia com a FIFA e COL. E agora está bastante atrapalhado. Mas com possibilidade de resolver? Difícil. Muito difícil. Lamentável. Perdem todos. Perde o turista, perdem os associados da Unimed, enfim, que vão aos jogos. Enfim, nós temos o risco de tumulto. Quer dizer, é uma coisa que preocupa muito. Olha, eu posso dizer da nossa parte, nós, há 2 anos atrás, procuramos então o secretário da Copa, Paulo Odoni, para mostrar nossos serviços. Como a população daqui sabe, o serviço da Unimed Porto Alegre é o serviço que faz os jogos da dupla Grenal. Exatamente. Todos os grandes eventos aqui do estado, nossa Expo Inter, Corrida Internacional de Porto Alegre, dentre outros vários eventos. Infelizmente, estamos em cima da hora, eles ainda muito amadores, telefone do Rio de Janeiro, quem está aqui não decide, então ainda nem entramos na parte pecuniária. Lamentável. Lamentável a seleção do Equador, que a seleção visitante já chega na próxima semana, e na última minuta de contrato eles tinham esquecido que a seleção do Equador vinha para cá. Meu Deus do céu. Essa é a organização da FIFA. Vamos deixar para lá. Bom 8º Fórum Instituto Unimed RS, futebol e sociedade. Aqui as coisas funcionam. Aqui funcionam, a nossa organização aqui está espetacular e fórum ainda tem toda a tarde, com certeza será um grande sucesso. Alegria revela. Prazer em falar contigo, Ab. Dr. Lorival Gonçalves, presidente da Unimed de Uruguaiana, presente no 8º Fórum do Instituto Unimed RS, Política e Sociedade. O que o senhor está achando do evento, doutor Lorival? Olha, eu acho que bate bem ali, política e sociedade funciona bem. Palestra da manhã, os debates da manhã foram bastante adrenalina, assim, né? Foi muito interessante porque deixou aquela coisa da água morna, assim, para fazer um debate bastante interessante, onde há um contraponto entre a política, no caso aí, né? E a ética, que foi jogado isso aí pelo Roberto da Mata, né? E eu acho que foi bastante instigante, né? Foi muito interessante, eu acho que é bem construtivo isso aí. Porque o Roberto da Mata propôs uma coisa que é o pensamento hoje, senso comum no Brasil a respeito da política. E nós tivemos 2 bons representantes, eu acho, o governador Rigoto, o deputado Marco Maia também, que fizeram o seu contraponto, explicando também todas as questões, defendendo inclusive o aspecto da Copa do Mundo, sim, e defendendo também o seu lado da política também, buscando como é
do político gaúcho, normalmente a gente se orgulha disso, assim, de ter um pouco mais, digamos que a média de ética no seu dia a dia, assim. Eu gostei muito. Acho que a gente parecia um estádio de futebol. A gente estava na torcida. Ali, eventualmente, alguma vai, algum frisson, aplausos, aquelas coisas. Então, eu acho que movimentou bastante. E a tarde também está sendo bastante interessante. Meus cumprimentos. Obrigado. Dr. Raul Schneider, presidente da Unimed do Alto Uruguai, presente no 8º Congresso do Instituto Unimed RS. Futebol e sociedade, tudo a ver, doutor Raul? Tudo a ver, tudo a ver. A discussão realmente foi oportuna, ela trouxe à baila essa questão que ela circula no meio social, no meio empresarial, no meio médico, é assim, a futebol e sociedade tem tudo a ver. E essa discussão no fórum hoje ela foi bem clara a respeito disso. Foi rica. O povo brasileiro está se dividindo, uns torcendo contra, outros a favor. Tem que desvincular a política de futebol, você não acha, Raul? O ser humano não consegue fazer isso, eu acho que não consegue. O ser humano não consegue. Nós temos as nossas preferências, tanto a velha história, política, religião, futebol, nós vamos torcer sempre. Não tem muita... Acho que não tem como a gente equacionar isso. Olha, vamos tirar um consenso disso. Eu acho que vai sempre ter essa posição, as pessoas vão escolher e vão se apaixonar por uma situação ou outra. O senhor está gostando do evento? Ótimo, ótimo. Já gostava antes de estar realizando ele, né? Somos torcedores fanáticos do evento. Com certeza. Uma alegria revê-lo. Igualmente, obrigado, igualmente. Dr. Paulo Pante, presidente da Unimed do Vale das Antas. Sua avaliação do 8º Fórum do Instituto Unimed RS? Está sendo muito interessante, diferente um pouco dos outros anos, né? Por causa da grande implementação que o futebol traz para todos nós. Véspera da Copa, né? Véspera da Copa, né? E de uma forma geral, assim, desenvolvimento muito bom, com nomes de renome e com pessoas de qualidade fazendo essas apresentações. Uma característica que o Instituto tem trazido nesses fóruns para que a gente tenha realmente uma visão bem equilibrada do que está acontecendo dentro da nossa realidade. Meus cumprimentos, um bom evento. Muito obrigado, agradeço pela gentileza e um bom evento para o senhor também. Doutor Castelano, presidente da Unimed Nordeste, Unimed Caxias do Sul, presente no 8º Fórum. O senhor está gostando do evento, doutor Castelano? Gostando do evento, está superando as expectativas. Amanhã foi muito proveitosa, houve uma série de debates, inclusive na área política, que nós necessitamos muito para valorizar a política como um instrumento de melhora do nosso país. Futebol e sociedade, tudo a ver, doutor Castelano? Tudo a ver, ainda mais no Brasil, né? Nossa sociedade vive muito do seu tempo em torno do futebol, né? O futebol é muito importante para o brasileiro, então o tema é atual e importante. Eu não tenho dúvida que os resultados do futebol, principalmente para aqueles torcedores mais apaixonados, influenciam até na vida particular deles, empresarial, social. Não é? É uma coisa impressionante o efeito do futebol na vida do brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando o nosso time perde, o outro dia a indústria começa a trabalhar mais devagar. Se o Caxias ou o Juventude perdem, no outro dia nós temos um problema. Sem dúvida influi bastante. Meus cumprimentos pelo seu trabalho, uma alegria revela. Muito obrigado, satisfação. Doutor Atílio, presidente da Unimed do Alto da Serra, que fica numa das cidades mais frias do Brasil, que é Vacaria. O senhor está preparado para o inverno lá, doutor Atílio? Nasci lá, né? Criei meio no frio, então para mim não faz diferença muito, né? Eu não tenho dúvida. Como é que o senhor está avaliando o 8º Fórum do Instituto Unimed RS? Sociedade e futebol, futebol e sociedade, tudo a ver, não é, doutor Atílio? Principalmente no Brasil, né? Tem essas discussões sobre o cunho social, né? E os gastos que estão sendo feitos em função da Copa do Mundo, se é válido ou não é válido, né? Isso só o futuro vai dizer, né? Os resultados que vão, daqui 1 ano, 2, que vão aparecer, né? Se foi válido ou não. Né? O senhor está gostando do evento? Eu estou gostando. Porque se tu pensar assim, em futebol, que é um esporte associativo, né? E transportar isso aí para a cooperativa, que também é associativo. Isto. Então tem muito a ver.
E o individualismo, até nessa palestra que foi feita, eu estava até conversando com os colegas, que dentro da cooperativa nós vemos hoje o individualismo tentando sobrepujar o coletivo. Então nós vemos colegas médicos, por exemplo, se tu der o que eles querem, tudo bem, em prol do benefício dele, do individual, né? Se tu não der aquilo que ele não quer, ele rejeita o cooperativismo. Pensar coletivamente é difícil, né, doutora Ati? Difícil. Então isso reflete hoje vamos dizer, o pensamento das pessoas, hoje da maioria do ser humano, ele é muito individualista. E isso aí está isolando os cidadãos, né? Ou eu tenho tudo, para mim tá bom. Se tu não tem nada, não tem nada com isso, né? Então, difícil. É muito difícil, né? Então, nesse aspecto assim... Torna-se uma sociedade injusta. Injusta, exatamente. Então, nesse aspecto, eu acho que o fórum está mostrando assim que as coisas coletivas deveriam se sobrepujar ao individualismo. Tá aí. Só posso cumprimentar a doutora Atílio pela opinião. Realmente muito abalizada. Bom evento. Vamos ter mais um painel agora com jogadores de futebol, ex-atletas nossos, laureados, capitães de seleção e tudo. É, muito bom. Vamos ver agora a parte esportiva, né? É verdade. Um abraço carinhoso. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Dr. Dirks, da Unimed Planalto Central, sede em Cruz Alta, presente nesse evento importante. 8º Fórum do Instituto Unimed RS. Futebol e sociedade. Tudo a ver, doutor Dirks. De fato, é um tema muito propício, muito atual, haja vista a proximidade da própria Copa do Mundo. Entretanto, ele por si só ele é multifacetado e transmite efetivamente todas as ideias que fazem um link de toda a atividade da sociedade de per si com o futebol, que é uma atividade coletiva, que engrandece muitas vezes as individualidades quando elas trabalham para o coletivo. É bom que se frise muito bem esse aspecto. E hoje tivemos já até agora a oportunidade de assistir aqui verdadeiros ícones, né, do saber humano, de tal sorte que desse caleidoscópio de opiniões, né, certamente a gente sai engrandecido. Um bom evento para o senhor. Felicidades. Eu agradeço a oportunidade e que tenhamos todos nós esse evento maravilhoso, né? Agora já na 8ª edição, e que muitas e muitas outras venham no cotidiano nosso do dia a dia da Unimed, para que se prospere nesse evento e que a 9ª, a 10ª, a 11ª edição sejam, como até agora tem sido, cada vez melhores. Meus cumprimentos. Obrigado. Deputado Pedro Westphalen. 8º Fórum Unimed RS, futebol e sociedade, nada mais contextual e atual, não é, deputado? É verdade, a Unimed sempre participando ativamente da sociedade, em termos que dizem respeito à sociedade. É uma das funções importantes de um dos melhores e maiores planos de saúde do Brasil e do mundo. Mas não pode deixar de estar inserida no contexto atual, até porque nós vamos ter grandes modificações estruturais e funcionais nesse período. E a Unimed dá a sua colaboração, trazendo para cá palestrantes do evento que nós temos que agora notabilizar. É uma oportunidade que nós temos que mostrar o quanto esse momento vai ser importante para o Brasil, para nós, o legado que a Copa nos deixará. E a Unimed se antecipa, um tema que vai fazer parte das nossas vidas, já está fazendo, propiciando um evento de altíssima qualidade, demonstrando a sua inserção na sociedade de maneira muito positiva e propositiva. Uma alegria revê-lo. Bom evento. Um abraço, meu querido Apio. Por favor, ao vivo para o Brasil inteiro, pela internet para o mundo inteiro, deputado. Muito importante esse debate. E o senhor teve um momento tenso de discussão com o sociólogo Roberto da Mata? Não, o faz parte do processo democrático. Como eu dizia aqui, né, religião, política e futebol, cada um tem o seu, cada um tem a sua religião, o seu partido, o seu time de futebol. O que importa é debater, é discutir. Eu só acho que nós precisamos considerar o Brasil num novo momento. O Brasil não é o Brasil de 50 anos atrás, não é o Brasil de 10 anos atrás, e nós não seremos e não somos hoje o Brasil daqui a 50 anos. Eu sou um eterno otimista, eu acredito na política, eu acredito na democracia, eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro e, portanto, debates como esse servem para que a gente possa compreender, entender melhor as diferenças e também perceber quais são os passos que nós precisamos dar para o futuro do nosso país. Muitos internautas que nos assistem ao vivo nesse momento, para o mundo inteiro,
no portal, mandaram e-mails, alguns cumprimentando o senhor, outros criticando. Há um momento de tensão, véspera de Copa do Mundo, o tema não poderia ter sido mais oportuno. Não se deve confundir, deputado, política com futebol, ou é possível confundir e separar no momento certo? Eu acho que o governador Rigoto trouxe uma informação muito precisa, né, de que as Copas do Mundo, em especial, nunca estiveram aliadas ou nunca foram influenciantes dos resultados eleitorais, das disputas eleitorais. É um dado importante, um dado fundamental. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas todas elas se confundem, né? Hoje você vê, por exemplo, há bancadas no Congresso Nacional que representam o futebol, que representam as igrejas, que representam o setor médico, que representam os trabalhadores, que representam os artistas. Então, a sociedade brasileira com a democracia vai se confundindo, né? Você vai tendo representações que vão se expressando ou no futebol, ou na política, ou no exercício da profissão do médico, ou na política, ou no exercício da atividade como artista, ou na política. Há políticos que viram artistas, há políticos que viram dirigentes de futebol, como há dirigentes de futebol que viram políticas. Elas não se misturam no momento da decisão do nosso povo, são coisas completamente diferentes. Mas na vida real, na prática, no dia a dia, no cotidiano, elas estão, em alguma forma, interligadas. Política não se faz só na política partidária, se faz em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as realidades. Uma alegria revê-lo. Parabéns, deputado. Alegria minha. Parabéns a vocês e parabéns à Unimed por este belo evento, com essa participação maravilhosa e com este impacto que vai ter na construção de um mundo melhor, mais solidário, mais justo e que olhe mais para o seu povo. Governador Germano Rigoto, nesse momento termina esta mesa de debates. O senhor trouxe informações importantes, deputado Marco Maia fez questão de nos dizer, temos gravado e também ao vivo, para todo o mundo, nós transmitimos ao vivo pelo portal do Consumidor RS, as informações que o senhor trouxe. Não há influência no resultado da Copa do Mundo nas eleições. Então essa história da pessoa estar torcendo contra o Brasil para, eventualmente, não favorecer o governo que está aí, numa visão de oposição, isso não tem nada a ver, governador? Pelo menos a história demonstra, né? De 1994 para cá, até a última eleição em 2010, só um presidente foi eleito do partido que era do governo, ou de quem estava no governo, quando a seleção venceu. Em outros momentos, a seleção venceu e ganhou a oposição, ou a seleção perdeu e ganhou o governo. Então, na verdade, nós não temos, a história demonstra que essa questão de o futebol, o resultado da seleção influenciar tanto o resultado eleitoral, não é assim. E eu acho que mais do que ser deste ou daquele partido, nesse momento, com os erros que possam ter acontecido, a Copa está aí, não tem volta, nós temos que torcer que dê certo, nós temos que vender uma imagem positiva para o resto do mundo, nós temos que receber bem as pessoas que vêm para cá, e são em torno de 600 mil estrangeiros que vão vir para o Brasil, para a Copa do Mundo. Então nós temos que aproveitar aquilo que a Copa pode propiciar ao Brasil, deixando de lado a questão da eleição, a questão partidária, o radicalismo político. E por isso que eu digo, ir para a rua com manifestações é normal. Agora, manifestações ordeiras, sem vandalismo, sem quebra-quebra, sem violência. Então é isso que se espera e vamos ter, com certeza, uma grande Copa. Uma alegria revê-lo, governador. Obrigado, um abraço, um carinho muito grande e alegria também de te reencontrar. Obrigado. Fernandinha, tirando foto com o André Damasceno, nosso ídolo, né, Fernanda? Momento tiete. Nosso ídolo, agora 1h30 retorna o fórum e você vai fazer uma apresentação. Vai fazer uma apresentação, vai abrir com a história do... Está provado cientificamente que rir é o melhor remédio. Então, aconteça o que acontecer, vamos estar de bom humor. Aí eu vou fazer a turma rindo, é óbvio que eu vou abrir com o Lula, vou fazer uma homenagem para o Rui Osserman, fazer o Santana, como tem o Brasil inteiro aqui, eu vou brincar com sotaques nacionais, e encerro, eu gostaria de ficar mais, mas tenho meia hora só, encerro com o personagem Magro do Bonfim. Uma alegria te ver. Obrigado. Sucesso. Um beijo, sucesso para nós. Soninha Francini, jornalista, escritora e política, participa daqui mais alguns instantes um painel com Juca Kfouri, com Marcelo Gonçalves, com Nando Grossi. Futebol e sociedade é o tema do 8º Fórum do Instituto Unimed RS. Tem tudo a ver futebol e a sociedade, não é, Soninha? Bom, o futebol é uma representação muito interessante da vida em sociedade, né? Vários aspectos
do nosso desafio de vivermos juntos estão representados ali no campo de futebol, na forma de metáfora ou na forma de desafios concretos mesmo. Quer dizer, como é que você concilia o coletivo e o individual, a disciplina e a criatividade, a obediência e a iniciativa. Então, tem várias coisas com as quais a gente tem de lidar no dia a dia que acontecem ali no campo. Tua expectativa da Copa? Eu espero, de verdade, assim, que a gente receba bem a Copa, com todas as minhas críticas severas ao modo como foi feito, a destinação dada ao dinheiro público e o volume de dinheiro público. Eu costumo dizer, o pessoal fala, não vai ter Copa. Eu falo, não, só falta não ter Copa agora. Pô, mas tem que ter a Copa, tanto quanto a gente tem que exigir transparência, lisura, critério no uso do dinheiro público. Então, não é nos ônibus das seleções que a gente tem que descontar a nossa indignação. Nem nas lixeiras, nem nos orelhões, enfim, a indignação tem que se... Nas urnas. Assim como o futebol, né, é uma forma de civilizar um confronto, uma disputa. Então, existem outras formas que a gente conquistou, né, com tanto esforço, formas civilizadas de resolver diferenças, de mediar conflitos, e agora a gente vai abrir mão das formas civilizadas? Não dá mais. Não, quero jogar bola dentro das regras e quero participar da sociedade com essa forma assim, já bem mais desenvolvida do que a de alguns séculos atrás. Sem dúvida. Bom evento para você. Muito obrigada. Para vocês todos. O Emerson Rose foi jogador do Grêmio, do Santos, foi capitão da seleção brasileira. Em 2012, foi jogador do Bayer Leverkusen e do Real Madrid e de mais alguns clubes, né, Emerson? Tem aí no currículo Juventus, Milan, Roma. Acho que foi uma carreira boa, né? Uma experiência fantástica, né? Foi muito bom, né? 12 anos fora do Brasil, com 4 anos jogando no Grêmio, uma passagem rápida no Santos, né? Até por motivos assim, de lesão eu tive que parar de jogar, mas eu não posso reclamar da minha carreira hoje. Eu não tenho dúvida disso. Tua participação no 8º Fórum do Instituto Unimed RS, futebol e sociedade, tudo a ver, ainda mais você que tem um trabalho do teu Esporte Clube Fragata lá em Pelotas. Você está dando oportunidade a meninos. Quantos meninos, Emerson? Bom, hoje nós temos mais ou menos 100 garotos que estão lá no projeto, né? E quando eu recebi esse convite, né, na verdade a Unimed é uma grande parceira nossa lá no projeto, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que todos os garotos do projeto do Fragata Futebol Clube têm um plano de saúde. Mas que maravilha! E graças à Unimed, né, pelo apoio que eles estão dando, que não deixa de ser também um trabalho social, né? Então, quando eu recebi esse convite e fiquei sabendo do evento, né, do que se tratava, eu não tive dúvida, né, vamos dizer, de marcar até a minha presença, em função que é um evento importante, né, para as pessoas também saberem o que nós estamos pensando, aqueles que já participaram de Copa do Mundo, né, aqueles que já jogaram Copa do Mundo e que hoje, que é o meu caso, eu estou de fora. Um bom evento para você, uma alegria. Quem quiser conhecer o projeto, Esporte Clube... Fragata Futebol Clube. Fragata Futebol Clube está em Pelotas, né? É um projeto novo. Né? Nós temos hoje 3 anos. Pô, mas 3 anos é novo? Para o futebol, futebol é novo, né? É um projeto mesmo de formação, foco na formação do cidadão e do atleta. Parabéns. Certo, obrigado. Marcelo Gonçalves, zagueiro da Seleção Brasileira em 98. Jogou também no Botafogo e aqui no Internacional, no Rio Grande do Sul. Me dizia agora, não foi campeão por pouco em 99? Exatamente. Não fui campeão por pouco, apesar de ter feito gol no primeiro jogo da final do estadual, né, contra o Grêmio, no Beira-Rio. Aí depois estava surgindo um menino, né, chamado Ronaldinho, que não era o gaúcho ainda, era apenas o Ronaldinho, do Grêmio. E aí no segundo jogo ele acabou fazendo um gol, o Inter perdeu por 1-0, aí teve mais um jogo e ele novamente fez um outro gol e a gente acabou perdendo o título. Mas foi assim um ano bacana, foi o último ano, aliás, da minha carreira como jogador de futebol profissional. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro e acabei preferindo encerrar a carreira e fui me dedicar a fazer comentários esportivos, né, no Sport TV e tocar minha vida como empresário, enfim. Mas foi uma recordação bacana porque o Inter foi o último clube da minha carreira. E a experiência de participar do 8º Fórum
do Instituto Unimed, futebol e sociedade. Acho que é um tema bastante interessante, né, que eu acho que hoje a gente vai poder falar um pouco do legado do que pode representar a Copa do Mundo para a sociedade, né, para o país. Isso é importante, que haja um debate, uma conscientização, que a população, a sociedade como um todo, tenha noção, né, da grandiosidade desse evento. E para isso a gente precisa entender algumas situações, principalmente comportamentais, né? Nós vamos ter a oportunidade de conviver com várias culturas ao mesmo tempo dentro do país por um mês. Então existe a diferença de cultura, a gente tem que procurar passar a nossa cultura com muita tranquilidade, com responsabilidade, né, para que os turistas que vão vir ao Brasil possam sair daqui satisfeitos e possam deixar, além todo o dinheiro que vai, né, deixar aqui no Brasil, que representa um ganho para a nossa economia, possam deixar experiências, né, de vidas, de culturas que nós possamos aproveitar ou saibamos aproveitar para o desenvolvimento do próprio país no futuro. Muito bem, um bom evento, meus cumprimentos, felicidades. Muito obrigado, um prazer estar aqui participando mais uma vez e estar falando com vocês. Um abraço. Jornalista Nando Gross, eu sou suspeito porque para mim é o melhor comentarista de futebol do Rio Grande do Sul, disparado. Você enxerga o jogo e nos faz compreender por que determinados resultados são alcançados ou não são alcançados. Eu acho isso bárbaro. Está no novo desafio, agora na Rádio Guaíba, do Grupo Record, e vai participar de uma bancada muito interessante, um painel muito interessante, com ex-jogadores, só tem fera, sobre o assunto futebol e sociedade. Tudo a ver, Nando Gross? Tudo a ver, obrigado pelo carinho, né, pelas palavras. Tudo a ver muito mais numa Copa que é diferente, né? Eu não vivi a Copa de 50, né? Mas todas as outras eu vivi. E sempre é um ambiente de enorme euforia quando o Brasil vai jogar. A gente analisa muito o time do Brasil, os jogadores, a polêmica na convocação. Essa é uma Copa diferente. A gente está organizando, né? Então está todo mundo preocupado com isso. É como a nossa casa quando a gente vai receber alguém. A gente procura ter ela legal para receber. O cara que vai numa festa e lava o carro, deixa bonitão, a gente quer deixar a nossa casa bonita. E aí a gente está vendo algumas coisas. Bom, e aí a discussão não é só dentro de campo. Não é só a zaga, o meio-campo, o ataque. A gente começa a analisar a logística, transporte, segurança, né, qualidade do acontecimento. E aí que é uma Copa diferente, nesse aspecto. Por isso que é muito oportuno esse debate, porque nunca, talvez pelo menos aqui para nós dentro do Brasil, uma Copa foi tão debatida assim, no impacto que ela tem junto à nossa sociedade, né, como tem dessa vez. Porque dessa vez vai mudar um pouco da cara da cidade, já está mudando, a gente espera que mude mais, né, que pare esse inteiro de obras e elas fiquem prontas, né. Enfim, as grandes cidades vão estar se alterando, muita coisa deve mudar com a Copa do Mundo. A gente espera que para melhor. Bom evento para você. Obrigado, querido. Tudo de bom. Sucesso com o programa. Espetacular evento, transmitido ao vivo pelo portal do Consumidor RS para o mundo todo. Mais uma dica do Jornal do Consumidor, é o restaurante Joy Léus, no Shopping Bourbon Country. O restaurante está preparando um ambiente especial para quem quiser assistir os Jogos da Copa do Mundo. Confira essa dica com a Fernanda Appel, que esteve lá entrevistando uma das proprietárias, a Jussara. Pode rodar, Vanessinha. Estamos aqui no Joy Léus, um restaurante maravilhoso, com uma estrutura fantástica, estacionamento, um ambiente climatizado. Jussara, proprietária desse estabelecimento maravilhoso. Jussara, para a Copa, o que teremos de especial, além do que a gente já conhece? Bem, a gente está se preparando para a Copa da melhor maneira que a gente está
correndo atrás, todo mundo está, então a gente se antecipou um pouco. Vamos ter um telão durante todo o tempo da Copa, onde os nossos clientes podem vir assistir todos os jogos. E mais distribuição de camisetas, ou seja, o cliente, aquele que não conhece, chegando aqui vai ser bem recebido e poderá assistir todos os jogos num telão imenso, que vai estar à disposição o tempo todo. Vamos ter, inclusive, durante a Copa, uma promoção de pizza com vinho, que já teve, foi um sucesso tremendo, então nós vamos voltar com um precinho mais acessível ainda. Então, tá dada a nossa dica. Só dar uma chegadinha aqui no Joy Léus para conferir. Tá aí a dica. Assistir os jogos da Copa no telão, no Joy Léus, tomando um choppinho gelado, enfim, sanduíches maravilhosos. O Jornal do Consumidor dessa semana vai ficando por aqui. Desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS no link lá em cima, Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, a gente faz uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidorrs.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos. Para todos os valores e todas as ideias. Para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Há mais de 60 anos, a Manlec é especialista em oferecer todo tipo de móveis para a sua casa, inclusive na linha de móveis planejados. Afinal, todos os ambientes do seu lar podem ser projetados para que a sua família ganhe mais em espaço e conforto. Além de oferecer as melhores condições de pagamento, na Manlec você pode ficar tranquilo, porque a entrega é garantida. Agende uma visita sem compromisso e aproveite. Você pode fazer em até 24 vezes no carnê, em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou no Construcard. Venha negociar com a gente. Panvel, você sempre bem.